Boa noite a todos. É um momento assim, muito importante. Eu gostaria de falar hoje sob o olhar da professora, não sob o olhar dos pais. Nós sabemos o olhar dos pais, nós conhecemos a luta dos pais e nós sabemos o quanto cada dia é um novo dia. Então, nós temos essa consciência, mas hoje eu vou falar sob o olhar dos meus alunos da formação de docentes e sob o olhar de professora. Como nós vemos as crianças especiais? Para nós, professores, elas são crianças como todas as outras. Elas trazem características especiais, mas sob o nosso olhar humano, elas são iguais. Não iguais na forma de atendimento, mas iguais na forma de enxergarmos todas elas. O que falta hoje, na minha visão de professora, é a conscientização e a visão humana de quem é uma criança com autismo. Não se olha ela como uma criança especial. E elas estão no nosso meio o tempo todo. Nós as encontramos na missa, nós as encontramos nos mercados, nós as encontramos na rua. Hoje elas estão presentes em todos os espaços. E elas precisam ser vistas com o olhar humano. Com aquele olhar, não o olhar de apontar o dedo e de repente perceber que essa criança, ou falar algo assim, essa criança é diferente. Não nesse sentido. Nós precisamos enxergá-las como no nosso meio, como seres que convivem com nós, que hoje dialogam com nós, que interagem com nós, e que nós não podemos, em momento nenhum, dizer ou julgá-los pelas formas como eles agem. Eles são especiais na forma de agir. Eles são especiais na forma de se manifestar. Eles trazem uma pureza que muitas vezes nós não conseguimos identificar. Então, eu vejo nesse formato, eu trago na minha visão exatamente que são crianças que com o nosso olhar humano, elas podem realmente se desenvolver muito. Nós podemos fazer com que elas cresçam e logo estejam incluídas na sociedade. Elas precisarão em breve estar em todos os ambientes. Elas vão trabalhar, elas vão fazer tudo que nós adultos fazemos. E aí a minha pergunta é: o que nós precisamos a mais para que eles cresçam independentes? Por quê? Porque a gente discute a questão de que eles precisam de um psicólogo, eles precisam de terapias, eles precisam de atendimento. Perfeito, gente. Que bom que a gente consegue, atingir, consegue ofertar isso. Talvez precisamos intensificar mais. Eu penso nesse formato. Talvez precisamos algo além, mas nós precisamos encontrar caminhos para torná-los independentes. Eles fazem parte hoje do nosso círculo, do nosso grupo. Eles estão presentes em todos os espaços. E os pais têm consciência disso. Os pais sabem o que acontece, muitas vezes descobrem como lidar.
E nós precisamos descobrir também. Por isso que eles necessitam de um atendimento a mais dentro das instituições. Por isso que eu sempre digo, um segundo professor é fundamental. Por que um segundo professor é fundamental, gente? Porque é ele que vai contribuir para que essa criança realmente consiga se concentrar. Que vai fazer a criança prestar atenção. Que vai fazer com que a criança se desenvolva. Que vai estar acompanhando a criança o tempo todo. Então, nós não podemos negar isso a eles. Essa é a primeira fase de desenvolvimento, é a principal de todas. Não vamos dizer que as outras não são. As outras são também. Mas essa é uma fase que nós precisamos quebrar, ou seja, resolver o quebra-cabeça. Descobrir como nós podemos atingi-los da melhor forma. Descobrir como nós vamos fazer com que eles realmente aprendam. E esse é o nosso papel. O papel da sociedade, eu já disse para todos vocês, é desenvolver esse olhar humano. E essa é uma tarefa árdua para nós. Por quê? Porque ainda não se tem consciência de quão especiais são essas crianças. Do quanto elas podem contribuir com todos nós. Do quanto elas podem nos ensinar. Nós precisamos fazer campanhas contínuas para que a sociedade comece a desenvolver essa nova visão. As crianças estão aqui, amanhã serão adolescentes. Alguns já são. E aí? Eu tenho uma aluna autista que está fazendo faculdade. Ela passou em biologia. Ela estudou até o 3º ano, formação de docentes, e ela está fazendo pedagogia. Nós precisamos desenvolver um pouco mais, né, essas habilidades para que eles consigam ser independentes. Então, a minha torcida hoje, né, que nós precisamos realmente criar mais espaços de fato, gente, para discutir com a sociedade, para mostrar para a sociedade que nós não estamos para julgar, que nós estamos para acolher, que nós estamos para incluir todos junto conosco. O respeito é a base. Então, né, eu creio que nós precisamos proporcionar ao máximo ações, atividades, para que as crianças possam, de fato, se desenvolver e, em breve, a gente possa dizer, atingimos um pouco do nosso objetivo também, talvez, né, gente? Ou a maior parte dele. A nossa visão precisa ser ampliada. Obrigada a todos.